Olá, bem-vindo ao Pausa Dela. Aqui não tem conselho, só conversa de amiga, daquelas que a gente tem andando devagar pela rua enquanto o sol vai se escondendo. Sabe aquela caminhada de fim de tarde em que a luz bate de um jeito morno, quase como se a vida pedisse calma? Foi num desses momentos que eu percebi que eu carregava uma coisa pesada demais comigo. Eu vivia buscando aprovação. E olha, eu nem percebia o quanto isso me deixava cansada. Era como caminhar com um casaco molhado. Não dói, mas pesa. E quanto mais eu tentava agradar, mais parecia que o casaco grudava em mim. Eu me via tentando ser a pessoa certa para todo mundo, menos para mim. E talvez você também já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar sempre uma nota abaixo do que esperam de você. Eu lembro de uma tarde em que saí para caminhar depois de um dia puxado. O céu estava começando a ficar rosa e a rua tinha aquele barulho suave de carros passando ao longe. Meu corpo estava pedindo um respiro, minha mente também. Eu só queria andar e não pensar. Mas foi exatamente ali que algumas coisas começaram a surgir. Enquanto os meus passos iam num ritmo lento, eu percebi que eu vivia como se todo movimento meu precisasse ser autorizado, como se eu tivesse que pedir permissão para existir. Dói admitir isso, mas era assim que eu me sentia. E sabe o curioso? Ninguém me cobrava abertamente. Era eu comigo mesma. Era um diálogo silencioso, quase automático. O tipo de conversa interna que a gente aprende cedo demais, às vezes sem perceber. Quando lá atrás alguém elogia só quando você acerta, ou quando você se acostuma a ser a boazinha, a responsável, a que resolve tudo. E isso cola na gente como um rótulo. Naquele fim de tarde, enquanto meus passos arrastavam o pó da calçada, eu me dei conta de que eu tinha medo de decepcionar, medo de ser mal interpretada, medo de ser vista como insuficiente. Eu tinha medo de não ser querida, e isso me deixava mais presa do que qualquer obstáculo externo. Teve um dia, e eu lembro bem, que eu estava em casa, o sol já baixando e a luz entrava pela janela de um jeito meio dourado. Eu abri a gaveta de documentos procurando uma coisa simples e encontrei uma carta antiga. Era algo que eu nem lembrava mais que existia. Quando li, percebi que ali tinha um elogio que eu achei que precisava guardar para me lembrar de que eu era boa. Como se eu precisasse daquilo para sobreviver emocionalmente. Eu me sentei no sofá, deixei a carta no colo e senti o mundo ficar silencioso. Foi um silêncio que doeu. Eu percebi que eu buscava aprovação até em lembranças. E sabe o que foi curioso? Quando fechei os olhos, percebi que, mesmo caminhando o dia todo para agradar todo mundo, eu nunca chegava a lugar nenhum. Era como andar em círculos numa praça vazia. Ficar doía. Ir embora assustava. Uma antítese que grudava na minha pele. Um outro fim de tarde me marcou. Eu estava caminhando devagar, ouvindo só meus passos e o vento mexendo nas árvores. O cheiro de terra depois da chuva ainda estava no ar. Eu me senti pequena, mas ao mesmo tempo senti uma força que eu não sabia que existia. E veio um pensamento simples: e se eu parasse? Só um pouco. Não parar de andar, mas parar de buscar a aprovação de todo mundo. Parar de agradar antes de perguntar se eu queria. Parar de me moldar para caber em lugares que nunca me pediram isso. Foi como se uma porta interna abrisse devagar. Eu comecei a reparar na minha respiração e percebi o quanto ela vivia presa no alto do peito, controlada, tensa, como se aguardasse sempre o próximo julgamento. Eu notei que eu dizia sim para coisas que eu detestava, só para não decepcionar.
Eu dizia, tá tudo bem? Quando nada estava. Eu sorria, mesmo cansada, e esse sorriso lembrava aquela pilha fraca que insiste em acender a lanterna, mas já não ilumina nada. No meu caso, a libertação começou quando eu percebi que ninguém nunca vai ver tudo o que eu faço. Ninguém nunca vai entender todas as minhas guerras internas. Ninguém nunca vai reconhecer cada esforço. E tá tudo bem, porque a aprovação não preenche o que a gente sente falta. Eu comecei a me perguntar: quem eu estou tentando agradar exatamente? Essa pergunta me acompanhou por dias, enquanto eu lavava a louça, enquanto eu esperava o ônibus, enquanto eu caminhava vendo o céu mudar de cor. E teve uma tarde específica em que eu finalmente percebi que a pessoa que eu queria que me aprovasse era eu mesma. Foi como se a caminhada ficasse mais leve, como se a rua se abrisse, como se o vento dissesse meu nome de um jeito mais gentil. Eu notei que agradar todo mundo era como carregar uma mochila cheia de tijolos, e cada elogio funcionava só como um tirar temporário de peso, mas depois voltava tudo. Nada ficava leve por muito tempo. Então, eu comecei a fazer pequenas coisas só por mim, coisas bobas, como comprar o café que eu realmente gostava e não o mais barato para não parecer exagero, ou vestir a roupa que eu achava bonita, sem perguntar mentalmente se alguém ia achar demais, ou deixar o celular longe quando eu sentia que não tinha energia para responder ninguém. Essas pequenas escolhas me davam a sensação de que eu estava voltando para mim. E olha, não foi um processo linear. Teve dia que eu queria voltar para o padrão antigo. Teve dia que o medo de decepcionar parecia maior do que eu. Teve dia que eu me senti culpada só por dizer, não posso agora. Mas cada caminhada ao fim da tarde me mostrava que eu podia seguir mesmo assim, que eu podia existir sem pedir permissão, que eu podia ser eu, sem moldar meus passos ao ritmo dos outros. E talvez ajude a pensar que aprovação não é amor. Aprovação é só uma expectativa que alguém coloca e que a gente aceita carregar. O que funcionou para mim foi perceber que quando eu buscava aprovação, eu perdia espaço interno, eu me diminuía, eu me quietava, eu me apagava um pouco para caber no gosto dos outros. E isso, com o tempo, me tirou a cor. Eu lembro de um fim de tarde em que eu estava caminhando e vi um pôr do sol tão bonito que eu parei sem perceber. A luz dourada batia no chão e eu senti que aquilo dizia alguma coisa, algo como: você não precisa ser perfeita para ser amada. E eu chorei. Chorei sem vergonha. Chorei como quem esvazia uma gaveta cheia demais. Naquele momento, a necessidade de aprovação parecia tão pequena perto da vida real, das minhas dores, das minhas escolhas, das minhas verdades. Foi ali que eu senti algo mudar, não tudo de uma vez, mas o suficiente para respirar diferente. Talvez você também esteja caminhando com esse casaco molhado. Talvez você também esteja cansada de pedir autorização para existir. Talvez você também esteja esperando que alguém diga que você é suficiente. Então, eu te deixo duas perguntas. O que você faria se ninguém estivesse olhando? E quem você seria se não precisasse agradar ninguém? A resposta não precisa vir agora. Ela nasce aos poucos, no ritmo do seu próprio passo. Foi bom conversar com você hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, cuida de você, tá?